Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Vamos falar um pouquinho sobre o nosso querido Bitica e nossas criptomoedas? Vamos lá. Partindo do Bitcoin aí, em 5 horas, gráfico de 5 horas. A gente, recapitulando, né, da semana passada que a gente conversou, né? A gente tá andando no meio desse canalzinho aqui, ó. A gente pode ter essa consideração. Podemos considerar que ele manipulou esse canalzinho para agora vir perder? Não sei. Vamos dar uma olhada aí para ver se agora esse canal de alta vai se reverter para baixo novamente. Fato é, eu não esperaria esse rompimento do canal para baixo ainda, simplesmente porque eu até deixei aqui para vocês essa liquidez aqui que ainda poderia ser capturada e a melhor região vendedora do diário, ou seja, onde o cara do diário vai voltar a se posicionar. Então a gente não vê ainda uma forte pressão vendedora aqui. Talvez o que o player esteja tentando fazer seja só esse seguinte movimento, ó. Se a gente desenhar isso aqui, a gente poderia estar vendo essa captura de movimento até aqui, para vir até aqui, para depois cair. Vamos ver se isso aqui vai acontecer. Aqui a gente tinha uma região marcada, inclusive foi uma região que a gente mandou para a comunidade nossa. Ele acabou violando a lenteira e eu vou te contar, eu não tô muito convencida dessa captura de liquidez aqui, essa mixaria. Eu gostaria de verdade, já que ele violou aqui, para ele stopar o player, que isso aqui não mostra o stop de um player, teria que fazer aquele candle forte, tá? Então, eu gostaria de verdade que ele viesse ainda buscar esse ponto aqui. Comprar aqui para uma violação, que seria o que a gente chama de sweep, comprar aqui, eu não fico muito convencida, não. Aí, para fazer, sabe, eu vou ter que esperar um choque micro, aí eu posso entrar até nos 5 minutos aqui, não me impede eu entrar nos 5 minutos, esperar uma reversão de tendência um pouco mais forte. Ariane, isso aqui não foi uma reversão de tendência? Ó, se a gente olhar isso aqui, ó, veio, reverteu, voltou aqui até essa região de defesa para dar continuidade? Sim, mas o que eu gostaria seria que ele viesse aqui, ó, vem até aqui, rompe isso aqui com força e aí ele volta dentro da zona compradora para poder comprar. É assim que eu vou trabalhar. Só quando ele romper esse topo aqui, eu vou estar mais convencida que de fato essa liquidez ficou para trás e foi só um sweep mesmo, matou poucos e bons para voltar a tendência de alta. Caso contrário, só vou olhar para compra aqui em 62.605 até 62.000 mais ou menos. Perdeu essa região, a gente volta para a defesa do médio do player que está aqui embaixo, que a gente vem comentando com vocês, onde eu vejo aqui a minha principal referência do comprador. Eu vi que ele teve que trabalhar a manipulação aqui, trabalhando o preço médio dele e chicoteou o preço para baixo. Uma vez que o preço voltar aqui, como o preço médio do player está por aqui ele tenderia a se alavancar e fazer o que a gente chama da defesa, e nessa defesa é o famoso ou vai ou racha, meu amigo. Ou você chuta a bola para longe de vez, ou você vai ser mortinho da Silva. E se você, meu caro, for mortinho, a gente pode ver uma pancada bem mais forte aí, invadindo essa região inteira do mensal, tá? Por enquanto a gente só teve o toque da região mensal, a gente pode ter o segundo tipo de mitigação, que é a 50% da região, que vai vir mais para mais ou menos aqui para 53 mil, por aí. Beleza? Se for ainda pelos 60 minutos, é bom que eu vejo que o player deixou essa região aqui que tem liquidez, então a compra que der aqui pra gente, ou aqui pra gente, a gente pode usar como primeiro alvo para cá, segundo alvo a gente vai utilizar para cá, e terceiro alvo a gente utilizaria aí para o diário, tá? Bem aqui, beleza? Eu não sei, quando eu coloco assim, ele sai da minha... ele para de ficar vermelho, esquisito. Ok? Ethereum, mesma leitura, só que Ethereum, em contrapartida, eu não quero fazer nenhuma compra aqui. Bitcoin eu topo ainda a defesa do médio, Ethereum eu não topo não. Então a primeira região de parada de Ethereum tá aqui em cima, inclusive em 1.849 até 1.828. Passou dessa região, a gente só vai olhar para compra em 1.748 até 1.722. Ele ainda tem essa região ainda para atingir, que é essa região de oferta aqui bem importante para nós, em 1.985 até 2.055. Se a gente for olhar aqui um pouquinho dos nossos indicadores, a gente consegue pegar o Fear and Greed The Boss, e aí a gente pode olhar como é que tá o Bitcoin. Se a gente for olhar aqui o próprio swing de uma hora, né, que é o que a gente está intencionado para comprar, ele já está em região de medo. Eu gostaria muito que ele viesse em extremo medo para dar sim aquela compra firme, mas aqui já dá um respaldo bacana para isso, tá? E se a gente for olhar o Fear and Greed Crypto, a gente está aqui na região de 28 também em medo, né? Seria muito interessante esse extremo medo nos ajudar aí para a gente poder fazer a nossa compra de forma mais segura, né? Não sei se vai ter jeito ou não. E é isso que nós temos. Solaninha não veio pegar essa região aqui que a gente tinha marcado, né? Inclusive deixou essa liquidez aqui para
atrás para servir de futuro alvo também. E agora eu tenho um espaço para ele vir até aqui. Eu só posso comprar a Solana de fato. Fico confortável aqui em 7061-6885. Não impede que ele esteja tentando manipular esse último fundo para poder vir para cá, mas eu não tenho nada me respaldando. E a gente quer aquele trade que é 50 mais 1, né? Eu não quero aquele trade que é 50% de dar chance boa, de dar chance boa não, 50% de dar bom, 50% de dar ruim. É complicado, né? Inclusive amanhã a gente vai estar falando da nossa, dentro do nosso imersão, a gente vai estar falando sobre principalmente essas regiões amarelas, que são as regiões de linha de boss, que a gente faz alguns tipos de entrada dentro delas. Eu acho que vai ser bem interessante. Se você ainda não comprou aí para poder participar, já aproveita. Se não quer comprar, não tem problema. Entra na comunidade aí, o Pix gratuito para vocês, 30 dias, tá? Modalidade Pix aí. Lá você conta com lives todos os dias de pré-abertura de mercado. Não é call, gente. Cara, o que eu recebo de mensagem, a galera me perguntando se é call, não é call, não é call. São as regiões que a gente vê que são regiões interessantes no nosso modelo operacional e que a gente tende a operar assim. E aí, se você ficar lá com certeza 30 dias, você vai ver que as regiões fazem muito sentido e funcionam bastante, beleza? Ripple, cravou aqui essa região vendedora que a gente tinha feito no último vídeo em 1,1585 até 18,16 e agora ele tem caminho livre para seguir aqui em 1,0637 até 1,0463. É a defesa do médio player, última chamada para o player comprador atuar. Se ele romper de vez essa região vendedora, a gente só vai olhar para a venda aqui em 1,2908 até 1,3215. Pendle. Gente, eu ando ofegante, não é porque eu tô uma velha de 80 anos, apesar de eu estar me sentindo uma velha de 80 anos, é que eu tô tomando tanto hormônio e os hormônios dão cansaço e fadiga o tempo inteiro. Então, se eu começo a falar direto, eu tenho que respirar. Bizarro, né? Mas enfim, coisas da vida. Tá, então, primeira região compradora aqui em 1,432 até 1,390. Segunda região compradora 1,320 até 1,278. Se passar daqui, 1,206 até 1,148. Região vendedora que nós temos ainda somente 1,878 até 1,971. E enquanto eu tava aqui falando, gente, o povo que não me conhece deve estar achando, cara, por que ela tá tomando hormônio? Não tô tomando bomba pra crescer na academia, ainda não, brincadeira. É só os hormônios que eu tô tomando para essa questão da gravidez, que eu estou com uma gravidez um pouco mais de risco, tá? Mas então tá. NEAR, a gente finalmente, a gente conseguiu marcar essa região já tem muito tempo, veio capturar essa liquidez aqui e finalmente chegou na região que a gente fala que é a defesa do médio do player. Bem aqui, essa bola. Bem aqui, né? Agora é onde o player está tentando se alavancar, e ele tem que ser rápido, ele tem que ser forte, porque ele tem o alvo com o vai chamar para cá, tá? Se estopar esse ponto aqui, a gente só vai olhar para compra em NEAR em 1,499 até 1,448, beleza? Eu não faço vendas antes dele liquidar esse topo aqui, e minha primeira venda tá aqui em 2,153 até 2,217. Se passar dessa região, a gente só vem aqui para 2,383 até 2,441. Sky cravou? Chegou muito perto, vamos ver. Olha que cravada, hein? Que isso. Cravou nossa região aqui em 0,566 até 0,5502. Lembrando que quando vem numa região, a gente tem várias formas de atuar, né? Seja numa divergência, seja numa confirmação, seja na entrada de risco. Não tô entendendo nada. Entra na comunidade lá, você tem o passo a passo inicial do nosso operacional, que é a Academia de Boss, e você vai entender muito mais do nosso operacional, tá? Então, essa região aí, que vai até 0,5502, caso perca, a gente vai estar olhando para Sky aqui, em 0,5228 até 0,5111. Regiões vendedoras que nós temos aqui acima, em 0,6925 até 0,7058 e depois 0,7964 até 0,8343, ok? E por último, mas não menos importante, Hype, que, querendo ou não, continua um hype, né? Ainda tá lá na basezinha do topo, trabalhando bem essa base, caindo de forma bem lenta. Eu não tenho nada de região compradora por aqui. Eu quero mesmo, na verdade, que o preço venha até 50,470 até 46,902. Ari, mas se a gente for por um diário, isso aqui não é uma base? E aí a gente não poderia estar falando que o player tá fazendo essa movimentação aqui, ó, de tentar defender agora, aqui que foi minha referência, minha manipulação, e vem aqui, poderia. Não operamos essa defesa do médio player, porque no topo a gente não pode considerar que o player não está interessado em romper o topo.
a gente tem que considerar que o player está sempre forte, ele tem que validar essa pernada rompendo o topo aqui para eu poder capturar essa defesa do Magic do player. Esse cenário no topo é o contrário do que acontece se tivesse no fundo. Se eu tivesse essa base vindo de uma prévia de queda, ó, o preço tá caindo e faz essa base, aí sim, isso aqui se caracterizaria muito claro para mim que seria uma acumulação, e numa acumulação o player não quer falar para você o que ele quer fazer. Ele compra de montão, vende de pouquinho, compra de montão, vende de pouquinho. Ele não pode romper esse topo aqui, justamente porque se ele romper o topo, ele vai atrair a atenção da varejada, tipo eu e você. Então ele tem que manter em silêncio, na moita. Tá? E aí, somente quando ele tiver acabado a acumulação toda dele que ele vai romper o topo. Isso é o cenário contrário e oposto do que acontece no topo por completo. Isso aqui está se caracterizando como uma distribuição. Ainda não confirmou. Quando vai confirmar? Quando de fato romper essa região validando isso aqui. Ou quando ele fizer a tal da manipulação. A gente tem a linha aqui. Se ele fizer o tal do Keno que fecha acima da região, depois ele fecha abaixo da região e ele vier perdendo isso aqui, é viável uma venda com stop aqui para vir para cá. Mas logicamente, operar o início de uma tendência nova é mais difícil do que a gente operar o mais tranquilinho, arroz e feijão, né? A tendência era alta, começa aqui, ó, pá, espera a construção de um inducement, pá, tenho meu poi validado, toque aqui, stop aqui, alvo, alvo pra cá, stop assim e bora ser feliz. É isso que a gente quer. E é isso, meus amigos. Um grande beijo para todos vocês. Espero que estejam todos bem. Nos vemos amanhã para quem for participar do Imersão e no domingo, se eu conseguir gravar o vídeo de domingo. Um beijo para todos vocês.